Recentemente, o Renan Santos apareceu no Redcast e acabou revelando todo o seu plano econômico. Eu já fiz um vídeo de algum corte que ele fez por aí, falando algumas ideias que ele tinha, mas acredito eu que agora, que é o momento mais recente, as ideias mais recentes e mais completas no podcast, deu para analisar melhor ainda seus planos. Então, o que eu vou fazer é simples, vou ver o que ele falou e vou explicar para vocês a ideia que ele está passando. Então é algo que eu estou buscando fazer, vou fazer com os próximos candidatos, que é analisar seus planos econômicos. Então, se você quer que eu analise seu candidato e tudo mais, mande para mim as referências, os links, porque o único que eu estou encontrando por enquanto é do Renan Santos. Então eu ainda não encontrei cortes ou momentos dos outros pré-candidatos falando dos seus planos econômicos, entendeu? Mas claro, assim que eu encontrar eu faço um vídeo. Então pode ser do Lula, pode ser do Flávio, pode ser de todos os candidatos, farei uma análise dos seus planos de forma honesta, para que você decida se é bom ou ruim, tome suas decisões, tá bom? Lembrando que acabei de abrir a Escola da Economia, a melhor plataforma de economia para você que quer aprender no nível de graduação. Então, só para ter uma ideia, abri a plataforma com os cursos de introdução, microeconomia e macroeconomia, que eu vou postando semanalmente aulas. Em breve, claro, vai ter matemática, história do pensamento econômico, análise de livros. Então, vocês que querem as análises dos livros, sei lá, de Mises, de Marx, meu posicionamento político e tudo mais, pretendo desenvolver mais na Escola da Economia. E o preço, por enquanto, muito tranquilo, muito acessível. Tem aqui assinaturas, os planos de assinaturas para você, faça o que se encaixe melhor e até mesmo o vitalício, se você quer isso para sempre, porque essa comunidade vai se desenvolvendo a cada dia, a cada semana, tá bom? Então bora pro vídeo. Vamos começar com a pergunta que Sérgio Sacani fez pro Renan. As riquezas, não só da terra arada, mas do próprio petróleo e tudo, energia. Como que vocês ou priorizam isso, ou como que vocês tentam bolar esse planejamento aí? Ou seja, essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Porque, como é que eu coloco... Quando estruturou o Livro Amarelo, a gente tentou tornar a série de pastas... O Livro Amarelo, caso não saibam, é um livro, tem vários livros lá compilados dos planos e tudo mais, do que pretende fazer com o Brasil, desde economia, desde história e vários outros temas que aborda lá. Então, se você quer realmente ver de forma aprofundada suas ideias, é para ler o Livro Amarelo. E eu estou devendo esse vídeo, eu tenho que comprar o livro, estou vendo se eu consigo com algum amigo meu aqui, para eu ler o livro e falar para vocês o que eu acho, de forma honesta, tá bom? O presidente teria, os ministérios, num todo coerente. As coisas têm que conversar entre si. Então, o seu planejamento para educação tem que ter a ver também com o seu planejamento sobre desenvolvimento econômico, novas tecnologias, assim como a parte de segurança pública tem tudo a ver com habitação. A parte de desenvolvimento regional tem tudo a ver com reforma política. E para a gente conseguir estruturar, e hoje eu ir nas entrevistas e explicar, ok, nós temos um plano, demorou, e mesmo assim, eu faço lives diariamente, converso com pessoas que manjam dos assuntos que importam em termos de economia, e mesmo assim você estruturar no todo coerente é muito difícil. E eu acho que hoje a gente tem um caminho. O caminho que eu digo é entender o que é, onde eu quero chegar e de onde eu tenho que começar. Onde eu tenho que chegar eu sempre olho assim, em perspectiva, daqui 30 anos, qual é o Brasil que eu quero ter? Então, caso não saibam, o Renan Santos é pré-candidato, ele é muito forte nas redes sociais, é pelo partido Missão. E até o momento, plano econômico e tudo mais, realmente é algo complexo de se dizer. Ele vai mostrar que tem os pilares que eu vou explicar para vocês, mas é algo que vai se desenvolvendo com o tempo e algo que realmente não vejo ainda muitos outros falando. Estou esperando aqui. E eu estou falando de forma honesta, não tenho nem nada contra nem a favor, vamos dizer assim, ao partido Missão, MBL e tudo mais. Tem um pessoal que me segue, eles são muito gente boa, eu gosto muito desse pessoal aí. Mas como eu disse, não tenho nem dívidas nem deveres com o pessoal. Então eu analiso de forma honesta, se faz sentido ou não. Um Brasil que seja, em 30 anos, uma das 5 nações mais importantes do mundo. Isso não significa ser um dos 5 PIBs maiores PIBs do mundo, tampouco significa ser uma das 5 nações com maiores forças armadas do mundo. Mas uma das 5 nações mais relevantes do mundo, que pode sentar na mesa para discutir os temas que importam no mundo. E aí, se eu fizer partindo dessa premissa, daqui 30 anos, ser o top 5, o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Eu acho que a discussão começa aí. E aí, quando a gente olha o tamanho do problema, a gente fala, se por um lado há uns atalhos no caminho e uns elementos que ajudam a gente a acelerar e tirar o gap em algumas áreas, eu acho que a discussão sobre terras raras nos leva para isso. Ela é um acelerador do nosso atraso, ela tira do nosso atraso e pode encaminhar a gente em algumas áreas. Por outro
Esse tema de terras raras é algo em alta, não é algo que eu manjo muito, mas só dando um contexto, aparentemente no Brasil temos várias terras que possuem minerais muito importantes, principalmente para os dias atuais com tecnologia. Por exemplo, nióbio, lítio, esses metais que a gente utiliza muito em baterias, carros, celulares, eletrônico, tudo que realmente está usando muito hoje em dia, principalmente na era da IA e tudo mais. Então existe essa discussão de terras raras que valem trilhões de reais, se eu não me engano. E a questão é se a gente vende essas terras, né, entrega elas para os estrangeiros, para as empresas estrangeiras, se utiliza elas ou utiliza elas para desenvolver a economia interna, indústrias nacionais e tudo mais. Então é um tema em discussão aqui, não é algo que eu manjo muito. Vamos falar um pouco aqui, mas eu quero entrar mais na parte econômica. Temas que são, assim, do século XIX. Especialmente a questão política a nossa política é uma política do século XIX mesmo, uma política patrimonialista pós-feudal, vamos colocar assim, é um coronelismo, entregar coisas e entregar aí, para falar, vamos dizer, de maneira prática de uma outra área, a outra coisa mais premente, que é também urgente, que é uma reforma fiscal para ontem, que é as contas públicas no Brasil estão estourando, a relação dívida-PIB, ela tá subindo, a gente está indo para uma questão de insolvência. Agora sim entrou mais na questão econômica. Vamos por partes. O que seria relação fiscal, né? Uma reforma fiscal? Seria uma mudança nas regras que o governo precisa fazer para alterar a forma de pagamento de impostos e gastos que o governo faz. Então a identificação do problema é que o Brasil, o governo, o Estado, gasta muito. Então primeiro precisa dessa reforma fiscal para gastar melhor esse dinheiro e também gastar menos, não entrar em déficit. Porque esse déficit faz com que o Brasil aumente sua dívida. Todos os países do mundo têm dívidas, principalmente nesse novo consenso macro, nessa macroeconomia moderna, vamos dizer assim. Dívida é algo normal nos países. Então, como podem ver aqui no mapa, a gente tem aqui, por exemplo, o Brasil, que tem em média 80% da sua dívida em relação ao PIB. Ou seja, o PIB do Brasil é 12 trilhões, a dívida é 8 trilhões, 9 trilhões, alguma coisa do tipo. Então, seria 80%. Tem variações de cálculo, às vezes você vai encontrar 70%, às vezes 90%, mas está certo, é só uma questão de adicionar ou não alguns termos macroeconômicos. E existem sim as antíteses desse tema, porque 80% dívida PIB não é um valor alto, assim, é até um valor normal, porque se compara os Estados Unidos, que é 100%, se compara com o Japão, que é 200%, então é algo relativamente normal, não é novidade para ninguém. A questão não é olhar para o dívida PIB hoje, mas sim a sua trajetória passada, olhar para o seu passado e para o seu futuro. Porque hoje a gente até pode dizer que ela não está tão alta. Mas e se ela estiver acelerando de forma rápida? E se a dívida, né, os juros estão crescendo de forma rápida? O que levou isso? Então é aí que começa a morar mais o problema do Brasil. Primeiramente, quero falar sobre os juros que o Brasil paga para rolar essa dívida. O que seria rolar essa dívida? Se eu te devo, por exemplo, 100 mil reais, devo a você 100 mil e eu preciso te pagar no próximo mês. Então eu vou no Joãozinho lá da esquina, pego o emprestado de 100 mil e te pago 100 mil. Mas agora eu estou devendo 100 mil para o Joãozinho com mais juros, sei lá, 120 mil. Então eu rolei a dívida para frente. E quando rola a dívida para frente, você paga lá depois, você continua pagando juros, entendeu? E no Brasil, atualmente, estamos quase chegando a 1 trilhão de juros nos últimos 12 meses para rolar a dívida. Então seria o gasto com os juros da dívida, chegando a 8% do PIB. Esse valor é muito alto, muito acima da média. É normal os países rolarem dívidas e tudo mais, mas 8% em relação ao PIB é algo muito maior. E este gráfico mostra muito bem esses juros da dívida, aqui ó, chegando quase 1 trilhão, como mencionei aqui nos últimos 12 meses acumulado. Como podem ver, existia uma certa constância de 2004 aqui até 2014, entre aspas. 2014 e 2016, quando os juros também estava alto, a dívida saltou enormemente. Teve o período que diminuiu, que foi 2016 a 2022, que foi a época de queda dos juros, a Selic chegando até 2%. Lembra? Bolsa subindo muito, então aqui diminuiu. Mas desde então, desde 2022, pós-pandemia, isso aqui está crescendo de forma estratosférica. Então agora está 80% em relação ao PIB, mas se continuar nessa velocidade, vai chegar a 100, 120, 150 com os passar dos anos. Então essa trajetória da dívida está muito rápida, muito, vamos dizer assim, arriscada, perigosa. Deve ser feita alguma coisa. E o Renan Santos, o plano dele, que mapeou, é que existe esse problema. A primeira das soluções é corte de gastos, então eu já falei isso nos outros vídeos.
Então, reduzir, fazer uma reforma fiscal, principalmente agora que o Kim Kataguiri protocolou a PEC anti-privilégios, que busca fazer essa reforma fiscal, que é estabelecer regras contra supersalários e penduricalhos do serviço público, ou seja, reduzir o gasto público, aquele gasto ineficiente que supostamente não ajuda em nada e tudo mais. Como podem ver aqui, atualmente a gente chegou naquele patamar de 8% que eu disse. E olha só, existiram períodos críticos de 9% aqui, que a dívida PIB cai e tudo mais. Então, espero eu que isso aqui volte a cair em relação ao PIB, para que o Brasil não arque muito com o orçamento com juros. Isso não é bom. Realmente isso aqui é um consenso que o Brasil dedicar parte do seu orçamento para pagar juros apenas é algo ruim. Se dá por vários motivos, entendeu? Sobre o déficit público, a gente consegue ver aqui que, historicamente, o Brasil entra em períodos de déficit público. Desde aqui de 2016, que eu peguei aqui, até 2025. Não houve períodos de superávit, por exemplo. Então, houve períodos de redução do déficit, mas o auge mesmo aqui, estamos voltando aqui em 2025 com um grande déficit do governo, e é isso que preocupa a macroeconomia e a economia do Brasil. Claro, existem as críticas dizendo, principalmente quem bebe muito da MMT, ou às vezes normalmente o pessoal da esquerda, que esse déficit não é um problema, porque o Brasil possui dívida em reais e o Brasil é soberano sobre sua própria moeda. Então, o Brasil sempre terá a capacidade de pagar sua dívida. Então, ter dívidas, esse déficit não é um problema. Eu discordo dessa corrente, ainda não vejo que é uma corrente realmente que faça sentido ou fluente, mas é uma antítese desse negócio. Mas continuando, considerando que o déficit é um problema, dívida pública, isso bebe muito da macro ortodoxa mesmo, um pouco da macro liberal até, que fala sobre isso, né? Reformas fiscais, austeridade fiscal, isso tudo, né, que envolve principalmente o Estado gastar menos. Prosseguindo. Capacidade de renegociar as próprias dívidas, dado que essa relação dívida-PIB está estourando e alguém vai precisar fazer uma reforma fiscal focada em despesa colossal. Seremos nós a fazer isso. E quando eu falo aqui, eu deixo aqui, são sabatear os outros pré-candidatos a presidente, jogue um desafio para eles. Se eles falarem, eu tenho uma agenda fiscal também arrojada igual a do Renan tem, o Kim Kataguiri protocolou a PEC com essa reforma fiscal, ou seja, o projeto já está lá no Congresso. É aquela PEC que eu mostrei de antiprivilégios, o Kim protocolou, ela ainda vai entrar em processo e tudo mais, ainda não foi aceita. Pede para eles endossarem, coletar a assinatura pelos partidos deles, porque nós precisamos e essa PEC faz as desindexações, desvinculações, mexe com os privilégios, mexe também com renúncias fiscais que existem para inúmeros setores no Brasil. E aí a gente anda com a questão econômica que vai me permitir reduzir os juros. Reduzindo os juros, eu também reduzo os gastos do governo, porque no fundo a rolagem da dívida é ligada a isso, e me permite ter espaço discricionário para investimento, que aí eu posso discutir. Esse é outro objetivo que é um problema no Brasil, juros muito altos. Isso é consenso também entre esquerda e direita, que os juros no Brasil é muito alto. Claro, as divergências estão nas causas, mas sim, o fato é que juros a 14%, 15%, é muito alto, então aumenta o custo da dívida, aumenta o rentismo e tudo mais, desestimula o investimento na economia, o investimento real, então juros no Brasil é um problema. O objetivo do Renan, mas eu creio que seja de vários também, é baixar os juros no Brasil. Uma das formas é o gasto do Brasil diminuir, então a austeridade fiscal, aquilo que eu acabei de mencionar. Porque isso supostamente vai diminuir o risco do Brasil, então vai atrair também investimentos, investidores, vai passar uma imagem positiva do Brasil. Isso é possível verificar bem nesse gráfico aqui, que é o risco Brasil. Então, basicamente, pega a taxa de juros mais seguras do mundo, que é os Estados Unidos, pega a do Brasil e faz a diferença. Então, quanto maior essa diferença, esse spread, maior é o risco Brasil. Atualmente vem andando um pouquinho, crescendo esse risco Brasil, chegando aqui em 230 pontos, 220, que ainda está considerado um patamar normal, talvez acima de 250, 300, que começa a ficar perigoso, mas antes estava em 190, 200 aqui, então vê que o risco Brasil vem crescendo um pouquinho, né, com esses juros muito altos, né, essa insegurança fiscal, é algo de se analisar. Só que tem outro problema, juros altos atrai também muito dinheiro estrangeiro para especulação, para investimentos de rentismo apenas, que é chamado de carry trade. Então essa queda nos juros pode sim, vai ocorrer uma evacuação de investimento estrangeiro, então uma saída de dólares. Isso pode pressionar também o mercado de câmbios. Isso a gente consegue visualizar no modelo IACLMBP da macroeconomia, que será uma das aulas que eu vou postar.
em breve lá na escola, por isso que eu convido você a se matricular na escola para aprender economia mesmo, entender tudo isso que eu estou falando de forma detalhada. Mas uma evasão de dólares também é perigoso, então deve haver um plano também desse, quando os juros abaixar, do que fazer com a questão cambial, porque uma evasão de dólares também é ruim, mas são coisas que acontecem, juros altos, juros baixos, movimentos na economia ocorrem. Coisas legais com o Serjão, pro Serjão não querer pegar o avião e ir embora. E no fundo é isso. Um país que não tem capacidade de investir é um país que não tem capacidade de imaginar e sonhar coisas diferentes. E vou fazer foguete, tá? Tem dinheiro pra fazer uma estrada ligando Alcântara com seus quilombolas a algum lugar? Não tem. Não tem dinheiro pra nada. Não há. E o pouco que tem ainda é emenda de deputado que gasta com besteira, pra colocar aqui. Então essas duas coisas, segurança pública e uma reforma fiscal, vão me permitir ter um colchão de credibilidade e entrada de... É o primeiro pilar que eu cortei aqui, mas o Renan bate muito também no crime, né? Então ele vai resolver o crime. Eu não manjo muito desse assunto, nem vou opinar, mas é basicamente o que ele mais bate é o pilar do crime, resolver o problema do crime, né? Deixar o país seguro, e reforma fiscal. Então é basicamente os dois pilares fundamentais que eu mais vejo ele batendo, que mais bateu aqui, são os principais pontos. No Brasil, e uma calmaria do ponto de vista econômico, enquanto eu retomo uma dignidade para nós. Isso é base, isso seria, vamos dizer, a base que eu preciso para começar. Você acha que seria o quê? No planejamento de vocês é o quê? Os 2 primeiros anos? É o quê? Não, a reforma fiscal eu preciso fazer antes de eu assumir, na transição. Entendi. Existe todo o presidente, ele passa uma PEC de transição. O Lula passou. Eu preciso passar a PEC que o Kim protocolou na transição. Entendi. Eu tenho que gastar capital político. Porque aí você já entra votando ela, é isso? Já entro com ela votada. Tá. Eu tenho que botar na transição. Então eu tenho que usar toda a credibilidade de uma vitória eleitoral para passar essa PEC fiscal. E aí a curva, né, a expectativa de juros no Brasil ser decrescente, dinheiro entra e a gente começa a reverter a expectativa negativa na economia brasileira. E aí as pessoas começarem a imaginar, pô, dá para ter investimento de longo prazo aqui. Creio que seja isso o principal plano econômico do Renan Santos. Deu para mapear muito bem. Tem outro vídeo que eu menciono alguns detalhes extras. Creio eu que se baseia nisso aqui. Me parece, olhando honestamente aqui, interessante esse plano. Vou ficar aguardando os outros candidatos para ver o que eles têm para falar e tudo mais. Mas é muito interessante. Com certeza o Renan aqui está bem equiparado, provavelmente de bons economistas ou tudo mais. Seguindo assim uma linha mais ortodoxa e tudo mais que a gente vê hoje em dia. Me parece interessante. Certo? Espero que tenha gostado. Se inscreva nesse canal. Veja os próximos vídeos. Eu tinha dado uma sumida aqui porque eu estava focando na plataforma, mas agora que fiz, voltarei com tudo para produzir os vídeos no YouTube, tá bom? Até a próxima.